Olá pessoal, eu sou o Vitor Hugo Furtado e eu tô aqui mais uma vez para mais uma crítica em vídeo no canal do Papo de Cinema. Dessa vez a gente vai falar de uma grande estreia do streaming, Chefes de Estado. Bom, parece que tem meio que uma convenção, né, de novas grandes estreias dos streamings, porque Chefes de Estado é mais um daqueles projetos que parece que precisa abraçar vários públicos, abraçar várias temáticas e, no final das contas, agradar todo mundo. Aliás, tem muitos desses lançamentos de streaming, né? Quando a Netflix escolhe sua principal estreia, quando o Prime Video escolhe a sua principal estreia, ela vai ter pessoas, né? Vai ter astros de grande renome e vai ter uma campanha de marketing muito louca que vai estar estampada nos transportes públicos, nos grandes prédios das grandes metrópoles, dando bastante inveja, aliás, de filmes que conseguem chegar no circuito de cinemas convencional. E nesse filme a gente não tem só como os dois principais artistas, o Idris Elba e o John Cena, que cada um da sua forma é sim um vetor de público, porque tem seus talentos, ainda que distintos, né, conseguem cativar e tem sua legião de fãs, mas como a gente também tem personagens já populares, né, artistas populares como a Priyanka Chopra, o Jack Quaid, o Patty Considine, a Sarah Niles, acho que esse é o nome dela, que é a psicóloga do Ted Lasso, enfim. Então, só que aí que tá, essa é a grande questão de Chefes de Estado, porque é um filme que se apresenta como comédia, né? Na história você assistiu, nós temos esse primeiro-ministro britânico interpretado pelo Elba e também o presidente dos Estados Unidos interpretado pelo John Cena, e os dois acabam sendo vítimas de um grande acidente, de uma grande fatalidade, de uma grande tragédia, por conta de um oligarca russo que tem interesse em eliminar esses dois e meio que tomar conta do mundo, né? O mundo está mais uma vez ameaçado, enfim. Só que esse é um filme de comédia. É um filme de comédia que é aquele meio buddy movie, buddy guys, né? Que vai ter esses dois caras enfrentando o mal, mas também com muitas pitadas de comédia. A questão é a seguinte, funciona. A comédia entre os dois funciona. O Idris Elba é um cara premiado, não se esperava diferente disso dele, né? Um cara que consegue fazer comédia, consegue fazer drama, consegue fazer ação. E o John Cena é um cara que sabe fazer comédia, né? Tem gente que não gosta da comédia dele e outros gostam, enfim. Mas é um cara que, equilibrando essa coisa de brutamontes e um cara atrapalhado, ele consegue fazer essa comédia. Então, as cenas de ação são muito legais, as cenas que o Idris Elba e o John Cena precisam enfrentar outras pessoas fisicamente, ou com armas, ou fugir, enfim, isso tudo realmente funciona. Então, esse duo Elba e Cena funciona de verdade. Só que aquilo que a gente tinha falado no início, de tentar abraçar tudo, é o que não funciona. E tem duas das coisas que mais incomodam, né, em Chefes de Estado. A primeira, né, essas duas acabam espremendo esses dois principais personagens, é que ela precisa flertar com, né, brincar com a política internacional. Então a OTAN está envolvida, a televisão mundial está em volta desse caso dos dois maiores chefes de Estado do mundo sumidos e tal. Cara, essa é uma empreitada que já é louca por si só. Dois desses chefes de Estado perdidos e tendo que sobreviver, sabe, cada um com a sua habilidade de inteligência ou corporal e tal. Então não precisa transformar isso tudo numa grande megalomania de que o mundo está voltado para o que está acontecendo, porque afinal de contas é um filme de comédia, né? Então os responsáveis deveriam ter tentado focar mais na comédia do que nas grandes explicações de como o mundo está vendo esse desaparecimento. E ainda nessa questão a gente tem uma espécie de valorização excessiva da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É quase como às vezes uma questão institucional, assim, como se fosse uma propaganda da OTAN e como ela está lá para salvar o mundo e está ali para esses dois chefes de Estado e tal. Enfim, me incomodou um pouco essa questão, sabe? A gente não precisava tentar tanto nesses meandros da OTAN. E essa é uma das partes. A outra parte que espreme esses dois personagens é a questão de tentar dar complexidade e importância para os coadjuvantes. Como eu falei, tem vários personagens que realmente, né, são importantes e já tem sua horda de fãs, né, por serem premiados e conhecidos, só que na verdade eles meio que atrapalham também, né, o Idris Elba e o John Cena. A Priyanka Chopra e o Jack Quaid acabam se sobressaindo em relação aos outros justamente porque vão junto, né, com o John Cena e o Idris Elba nessas questões mais de cômicas e tal, das cenas de ação. Então, por surfar nessa onda, eles se dão super bem. A Priyanka Chopra em cenas de ação, né, lutando e tal, muito interessante. E o Jack Quaid é um alívio cômico que, cara, assistindo aos poucos minutos que ele participa, ele não participa nem 10 minutos do filme, é menor do que todos os filmes que ele fez.
né? Ele é famoso pela série The Boys, mas no cinema ele ainda não trouxe nada de novo. Todos os personagens são iguais. Só que aqui ele é um alívio cômico que funciona muito bem. Então o Jack Quaid, por surfar muito bem nisso e trazer, né, não fica muito mais na tela do que precisa, ele funciona super bem. Então essas duas questões, elas espremem o que de melhor Chefes de Estado tem, que é Idris Elba e John Cena. Parece que o filme tem um certo receio, tem um certo medo de deixar que eles sejam as principais coisas do filme, que eles por si só façam humor. Então a gente tem, né, o filme sendo entrecortado por coadjuvantes tentando dar alguma complexidade sobre a TV mundial, a mídia especializada em volta dessa questão dos dois caras desaparecidos, entrecortando o filme e não deixando o filme se tornar somente um filme de ação e comédia. Se Chefes de Estado tivesse sido só ação e comédia de Idris Elba e John Cena, ele seria realmente um filme mais interessante. E é por isso que é um daqueles filmes nota 5. Eu escrevi sobre ele lá no Papo de Cinema, e se você quiser saber mais para além dessa crítica em vídeo, tá na descrição aqui o link de Chefes de Estado da crítica em texto. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se não gostaram de Chefes de Estado, deixem os comentários aqui. Esse espaço é para vocês, gostando ou não gostando, e juntos, eu e vocês, nós vamos criar a melhor opinião possível, o melhor debate possível em relação às estreias de cinema e streaming, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.